Bem-vindo ao Naval pelo Mundo, onde trazemos um pouco do dia a dia de um intercambista de engenharia naval até você. Se você gostaria de fazer um intercâmbio para a França algum dia da sua vida, então continua com a gente. Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 23 anos. Não tenho 23 anos, quantos eu tenho? 22 anos. Tenho 23 anos. Oi! Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 23 anos, eu entrei na UFRJ na graduação em Engenharia Naval e Oceânica em 2017.2 e desde o ano passado, de setembro de 2020, eu tô aqui na Bretagne, em Brest, na França, fazendo a dupla de graduação em Architecture Naval e Offshore. Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 22 anos, eu entrei na Naval em 16.1 e eu tô atualmente em intercâmbio na Bretagne em Architecture Naval e Offshore também. Bom, no nosso caso, o nosso projeto é o projeto com a professora Marta, da Engenharia Naval. A seleção é feita dependendo de cada professor, ela faz uma entrevista com cada um dos selecionados pela DARE e então ela indica os selecionados por ela para a escola aqui. No caso, ela escolhe até 4 pessoas, que são 4 bolsas disponíveis. Em seguida, a escola aceita e geralmente a pessoa é aceita pela escola quando ela é enviada pela Marta. É um projeto que não é só para engenharia naval, na verdade ele também é aberto para engenharia mecânica e outra engenharia, só que como tem muitas faculdades na França que aceitam para engenharia mecânica e para naval é uma das poucas, em geral os alunos que participam desse processo são da engenharia naval. No ano anterior ao nosso vieram 5 alunos da engenharia naval, porque a professora Marta conseguiu uma bolsa a mais, vinda de outra universidade. Nesse período viemos só eu e o Gustavo da UFRJ também. Então, assim, é uma das poucas oportunidades que a gente tem na Naval de vir para intercâmbio para a França. Então, assim, eu acho muito importante e, infelizmente, geralmente acaba sobrando vaga. Por exemplo, no nosso período eram 4 vagas e, infelizmente, só eu e o Gustavo nos inscrevemos. Sim. E eu não sei o que mais. Venham. Sim, só venham. O nosso edital, no caso, foi o Braftec. E nesse edital, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para que você seja indicado. O primeiro deles e um dos mais importantes é que o CR tem que ser acima de 6,5. Tem um número mínimo e máximo de créditos que precisam ser cumpridos. Você não pode passar desse limite nem estar abaixo dele. Tem que verificar todo ano sai esse edital pela UFRJ e você pode verificar lá no site deles. Outro requisito importante é o nível de francês, que eles pedem que seja B1 no mínimo. Aí a prova pode ser tanto o TCF quanto o Delphi. Eu pessoalmente fiz o TCF porque a minha jornada no francês ela foi meio inusitada, eu não recomendo pra ninguém, mas eu só fiz 6 meses de francês em uma escola particular antes de saber que eu poderia fazer o intercâmbio. Quando eu soube, a distância da prova era de 2 meses, então eu fiz 2 meses de aula particular, mas eu não me sentia preparada o suficiente ainda, e o Delphi é uma prova mais difícil. Então eu preferi fazer o TCF, deu tudo certo no final, mas assim, é uma prova mais cara, só que é mais fácil, e também ela só tem validade de 2 anos. Agora o Delphi... No meu caso, eu já estudava francês há bastante tempo, eu já estava realmente me preparando. Vir para a França já era meu projeto há um certo tempo. Então, eu fiz o Delphi, que é uma prova, não é difícil, qualquer pessoa que se prepara bem consegue fazer. E você só consegue obter o nível que você escolheu. No caso, eu escolhi fazer o B1, porque era o mínimo que eu precisava, e eu fiz e consegui, passei, e foi isso. E quanto que foi o Delphi? Em preço, na época, era 330, algo desse tipo, reais. Isso, o TCF ele foi por volta de 485, 495. Os dois são realizados na Aliança Francesa? Sim, sim. Toda essa parte de burocracia de proficiência é do nosso próprio bolso, a UFRJ não ajuda nessa parte, infelizmente. Mas tirando isso, a gente não tem nenhum outro gasto antes da seleção. Então, o sistema educacional francês, ele é diferente do
nosso ensino no Brasil e também é meio que diferente do mundo todo. Então eles até explicam pra gente no começo porque eles sabem dessa diferença importante. Aqui, se você quer ser um engenheiro, primeiro você precisa, depois do ensino médio, passar por um colégio preparatório, que se chama Prepá, e você vai passar por 2 ou 3 anos. É como se fosse o nosso ciclo básico. Tipo assim, eles falam como se fosse uma coisa, um inferno, assim, então eu imagino realmente ser tipo o nosso ciclo básico. É bastante cálculo, física, química, etc. E depois disso, eles vão fazer uma prova para ser admitido em uma école de engenharia, como a Insta Bretanha, Insta Paris, etc. Depois disso, dentro da escola de engenharia, você vai ter o primeiro ano, que vai ser aqui na Insta, que é um ano básico, que todas as engenharias vão fazer juntos, você ainda não escolheu o seu curso. E só no segundo ano, você vai ter escolhido a engenharia que você vai fazer. Como a gente vem do Brasil já como engenharia naval, a gente entra nesse segundo ano. Exatamente, a gente faz o segundo ano. Tem muitas matérias em comum com engenharia mecânica, engenharia pirotécnica, eu acho que chama. E automobilística. Ao mesmo tempo, a gente também tem algumas matérias específicas para naval, como mecânica dos fluidos, matérias por aí. E então a gente faz o segundo ano todos juntos, basicamente. De setembro a abril. De setembro a abril. E depois desse segundo ano, é esperado que a gente faça um estágio de 3 ou 4 meses. Pode ser em qualquer lugar do mundo. E em seguida a gente volta pra cá e faz o terceiro ano, que na verdade são só 6 meses de estudo e depois mais 6 meses de estágio. E nesses 6 meses que você tá aqui, você precisa escolher uma especialização, que no caso nosso naval pode ser em estrutura, em hidrodinâmica e em concepção de plataforma offshore. Isso, exatamente. E esse último estágio que a gente faz, ele é o estágio de final de curso. É basicamente o estágio que vai se transformar tanto no seu estágio quanto no seu TCC que você pode validar do Brasil. Então acaba que você poupa muito tempo e além disso você trabalha numa empresa europeia ou na verdade onde você quiser. Na real você só não pode, caso tenha a Bolsa CAPES, não pode voltar para o Brasil para fazer esse estágio. Mas de resto você pode ir para qualquer canto, dependendo do seu visto e etc. Você inclusive é obrigado a fazer 2 estágios. Esse primeiro de 4 meses é um estágio técnico, porque aqui na França, caso você trabalhe menos de 3 meses numa empresa, a empresa não é obrigada a te pagar, então muitas vezes o pessoal vai para trabalhar em laboratório de universidade ou faz um trabalho sem ser pago mesmo. E esse outro, de 6 meses, geralmente é o estágio antes de você ser empregado pela empresa. Então, assim, é um estágio longo, que eles já vão te passar tudo da empresa, porque no futuro eles querem te empregar. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu escolhi vir para esse intercâmbio, porque por ser um programa de duplo diploma, a gente tem todas essas coisas diferentes do que seria um intercâmbio menor. Uhum. E, bom, uma outra vantagem que tem da gente ter vindo para cá é que é esperado que a gente aproveite muitas das coisas que a gente fez aqui na UFRJ. Muitas matérias de projeto, eu acredito que todos os projetos a gente consiga aproveitar, quase todas as hidrodinâmicas, estruturas, muitas matérias. Atualmente, dos intercâmbios que a UFRJ oferece pra gente em naval, esse é provavelmente o que mais consegue aproveitar as matérias. Eu sei que só tem 2 linhas que a gente não aproveita, que é máquinas e transportes. Sim. Tirando essas 2, o resto a gente vai aproveitar praticamente Humanas, tudo. eletivas livres, tudo isso, inclusive. Inclusive, um diferencial da Insta, para quem gosta, é que aqui tem aula de esporte, aula de língua estrangeira, que a gente acaba sendo obrigado a pegar o francês, e aula de inglês e aula de humanidades. Então, assim, não é só exatamente engenharia, cálculo, etc. A gente aprende muita coisa. Sim. Cara, na real, agora eu vou contar um fun fact pra vocês, que aqui do lado da universidade, a gente tem uma prisão. Tá vendo? Tudo aquele prédiozão enorme é uma prisão e ali é tipo uma prisão temporária. Incrível. Uma das outras vantagens que esse intercâmbio oferece pra gente, intercâmbio que é com vínculo com a CAPES por ser do Braftec, seria a bolsa que acredito que seja de 870 euros. No caso, não sei exatamente porque a gente não está recebendo ela ainda, porque ela foi suspensa por conta da pandemia, por enquanto, a gente não sabe quando vai retomar, mas normalmente ela é oferecida e é uma grande ajuda de custo, eu acredito que cubra todos os custos praticamente de quem está por aqui. Principalmente aqui em Brest, que é uma cidade relativamente mais barata do que o restante da França, e a CAPES ainda oferece uma bolsa auxílio, que é para você, bolsa auxílio instalação, que é para os primeiros meses, assim, é um valor que é único, mas que ajuda bastante no começo, ajudaria. E também um valor de auxílio saúde,
que eles pagam ajuda financeira para você pagar o seu plano de saúde aqui. Sim, fora a passagem de avião que também é paga pela CAPES. Exatamente. Como eu tava falando, Brecht é uma cidade relativamente barata. Em geral, as pessoas quando chegam aqui preferem morar diretamente na residência estudantil, enquanto não conhece a cidade, não conhece o país, etc. O aluguel do apartamento, hoje em dia, o apartamento com banheiro só no corredor tá 270 euros. É o banheiro compartilhado, no caso. Isso, que é compartilhado pelo andar todo. E o quarto com banheiro tá 330 euros. Então, esse aqui é o quarto de 330 euros, porque ele tem banheiro. Então, você tem seu próprio banheiro e aí ele fica 50 euros mais caro. Infelizmente não tem cozinha, então acaba não ficando viável para ficar muito tempo morando na residência, mas para uma coisa de início super vale a pena, sem contar que é muito barato. Em comparação, se você quiser morar fora, numa colocação, numa casa compartilhada com outros alunos da Insta mesmo, você pode procurar, tipo no OLX da França, na internet, etc. Fica por volta de 400, 400 euros. Em média, sim. Isso só de aluguel. Agora, de gastos a mais, de alimentação, transporte, etc., o restaurante universitário aqui, ele não é um valor fixo igual na FRJ. Ele depende do que você vai pegar. Se você pegou o básico, assim, só o prato com a proteína e um carboidrato, geralmente fica 3 euros. Se você for adicionar coisa, por exemplo, quero pegar uma fatia de queijo, vai ser 50 centavos de euros a mais. Se você quiser pegar um refri, é 1 euro a mais. Aí tudo isso depende do quanto você come. E transporte, o passe mensal para você usar o trem e ônibus à vontade dentro da cidade é 30 euros. 30 euros. Ou se você não usar tanto, você pode comprar o pacote com 10 e cada uma sai 1,20. Bom, além da bolsa, se você não tiver, mesmo se você tiver bolsa ou se você não tiver bolsa, existe um organismo do governo francês que se chama CAF, que honestamente é o nosso melhor amigo aqui. Apesar de ser um sistema meio burocrático, no final, quando você recebe bastante dinheiro. É uma ótima ajuda de custo, eles pagam uma parte do seu aluguel. O mínimo que eu já ouvi o pessoal falando que recebeu foi 80 euros por mês e o máximo que eu já ouvi foi 160. Mas por ser um processo super burocrático e meio desorganizado, eu diria que é meio na sorte. Não existe uma regra. Sim. Tipo, por exemplo, eu cheguei em setembro e até hoje meu processo não foi pra frente. E não tem uma justificativa. Então, assim... O meu começou 2 meses depois, então... varia bastante. Mas, assim, é uma ótima ajuda de custo e ela é garantida, porque ela é do governo francês e, tipo... também, não é só para alunos estrangeiros, é para todos os estudantes da França. Então, de qualquer forma, você vai receber... Sim, você paga o seu aluguel e eles reembolsam uma parte, basicamente, na sua conta. Isso. Todo mês. E para isso você precisa fazer uma conta no banco francês. Dá para você escolher tanto o banco aqui que eles recomendam na Insta, tem um grupo que é como se fosse a Liga Naval, que é o BDE, que eles chamam, que é o grupo de alunos, como se fosse um CAING, uma cana. Não, como se fosse um Interpol. O Interpol? Não é Interpol. E quando você chega aqui, existe uma organização de alunos em cada escola que se chama o Bureau des Élèves, BDE, que são os alunos que acolhem os internacionais e que fazem outras coisas, que são responsáveis por outras coisas na escola, mas uma delas é acolher os internacionais. E eles geralmente nos ajudam a abrir conta em banco, a comprar chip de celular, essas coisas que quem chega aqui sem acaba precisando. Inclusive o chip de celular mais barato que a gente comprou aqui, que a gente usa hoje em dia, é o da Free, que é R$17,99, R$12,99 por mês. Eu odeio a Free, então não sei. Eu tô quase mudando. Agora, quando a gente chega na França, a gente tem alguns gastos que são obrigatórios. Por exemplo, a gente tem que pagar o título de séjour, que é como se fosse uma validação do nosso visto, que é um valor anual. No primeiro ano que a gente chega, é 50 euros que a gente paga nos primeiros meses, e depois tem que renovar depois de um ano. Mas eu ainda não fiz essa etapa, então não sei dizer. Eu também não sei dizer. Mas a primeira parte é, tipo, super simples. Entra no site, paga os 50 euros e acabou. Além disso, a gente tem que se inscrever no Seguro Social, que é basicamente um SUS, versão França. O sistema de saúde na França, ele é público e para nós estudantes, nós realmente não precisamos pagar nada. Quem não é estudante precisa pagar e eu realmente não sei quanto é, mas nesse caso a gente não paga nada e quando a gente vai a algum médico, a gente é reembolsado uma parte disso. Geralmente uma consulta com um médico generalista gira em torno de 25 a 30 euros, eu acho.
E os remédios também são reembolsados, óculos, muitas coisas são reembolsadas aqui pelo seguro de saúde público. Agora, se você quiser contratar um extra para isso, você pode contratar o que chamamos de mutuelle, que é basicamente uma empresa que você vai contratar como se fosse um plano de saúde, e ela vai te reembolsar o restante que o seguro de saúde público não vai te reembolsar. E é por quanto por mês? Varia muito o valor por mês. Existem de 5 euros até em torno de 40 euros para estudantes. Quem não é estudante paga bem mais que isso. Caraca. Aí depende da quantidade que você vai conseguir avaliar o quanto vale a pena pra você. A cidade de Brest, ela é relativamente pequena, então... Voltando pra transporte. A cidade de Brest é relativamente pequena, então ela é cortada totalmente pelo trem. Então é igualzinho o VLT do Rio de Janeiro, assim, você mesmo que vai lá e paga a sua passagem. Então é bem tranquilo, assim, em geral é muito difícil você morar num lugar que vai ser longe da universidade e que vai ser longe da linha do trem. E também, por ser uma cidade pequena, não tem muito lazer. Ai, que horror. Não tem nada pra fazer nesse lugar. Viagem todo final de semana. Então, como a gente tá no ano da pandemia, é um pouquinho mais complicado de falar sobre lazer, porque a gente não pôde ver muita coisa, sem contar que os bares e restaurantes e cinemas e museus estão todos fechados desde novembro de 2020, do ano passado, e a gente tá em março. Então, eu pelo menos não consegui conhecer nada daqui de Brest. O Gustavo viajou mais um pouco pela França. Sim. Bom, falando de Brest ainda, eu sei que tem alguns restaurantes bons na região do Porto, mais ou menos. Tem um castelinho muito bonitinho, que é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Brest. Tem um jardim botânico, que é um jardim botânico que eu ainda não fui, não pude ir, mas eles falam que é bem bonito. Eu fui no Jardim Botânico, tá realmente lindo. Então, principalmente agora, porque aqui as estações do ano são muito marcadas. Então, a gente acabou de passar 4 meses bem triste de inverno, em que não tinha nenhuma folha na árvore, e agora tá começando a primavera, começou agora, esse final de semana. Então, as árvores estão começando a florescer, e nessa época tem um monte de árvore rosinha, eu acho que é cerejeira, que é a coisa mais linda do mundo. E o Jardim Botânico é tipo o Jardim Botânico do Rio, sabe? Tipo, é bem longo, tem uns laguinhos e etc. E francês adora um parque, né? Então, todo final de semana tem um francês no parque, de frente pra água, com as famílias, tudo, é uma graça. E essas coisas são tudo lazeres gratuitos, né? Então, assim, é muito bom pra estudante adora. A praia aqui é super gelada, mas os franceses adoram também. Bota aquelas roupas de surfista e entra na água muito gelada. Aqui na região da Bretanha também tem várias trilhas aqui perto pra fazer. Tem uma trilha que leva até um farol, que eu espero fazer no verão, quando parar de chover. E uma coisa que ninguém fala pra vocês é que em Brest chove praticamente todos os dias durante o inverno. São direto. Esse ano foi bem menos do que costuma ser, graças a Deus, mas chove bastante. E quando tiver o verão, vai ter bem mais coisa pra gente fazer. Mas o pessoal adora uma praia, uma trilha, visitar a região em si. Tem várias cidadezinhas aqui perto pra ver. E de qualquer forma, você pegando um TGV, você consegue chegar a Paris em 4 horas, até menos, às vezes 3 horas e meia. De Paris você consegue voar pra qualquer lugar da Europa, praticamente. Você consegue atravessar a França de TGV em 6 horas, basicamente. É o tempo que leva de Brest até Lyon, mais ou menos. Inclusive, falando sobre a chuva, eu costumo dizer que é um dos gastos que a gente tem no começo quando a gente chega aqui. Porque no Rio a gente não tem necessidade de blusa de frio, né? De roupa de frio. E aqui, assim, não faz muito frio, mas 1 grau, 0 graus, isso aí é muito pouco pra mim, pelo amor de Deus. Então, assim, chega e já tem que comprar no mínimo uma roupa impermeável, porque vai chover e a gente vai ter que andar até o trem e vai ser chato. Então, assim, no mínimo uma roupa impermeável e também umas roupas mais quentes, assim. Até tem aquecimento em tudo quanto é lugar, assim, a residência vai ter, a sua casa vai ter, a escola vai ter, mas gasta um pouquinho. Faz frio. Uma aula, ela não necessariamente tem o mesmo professor sempre. Um trabalho, uma prova. E eles ficam muito parecidos com o brasileiro quando eles bebem em festa. Então esse é o momento de se aproximar deles. A gente chega aqui e os nossos veteranos têm muita coisa pra dar pra gente. Esse é seu sonho, corre atrás, não deixa de vir.